Muito bem, pessoal, vamos para a questão 22 do Enem 2007, uma questão aqui que vai falar de um conflito que desde a criação do Estado de Israel surgiu e parece não ter fim, né? Dizem os mais velhos que desde quando existe o mundo, esse pessoal lá está em guerra. Se a gente for ver pelos fatos da história, realmente parece que é quase uma verdade, né? Então, vamos lá. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de dois estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra Suez, em 1956, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingiu interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense, em 67, ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 73, quando os judeus comemoravam Yom Kippur, Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs um cessar-fogo concluído em 22 de outubro. A partir do texto acima, assinale a opção correta. Então, é uma leitura e interpretação, né? A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Muito bem. A gente pode dizer que a Primeira Guerra, né, surgiu logo depois da independência, né? Foi criado o Estado em 47, em 48, né, os países árabes vizinhos, né, a Palestina, o Egito, o Líbano e outros já declararam guerra, né, ao Estado de Israel, correto? Então essa Primeira Guerra, que foi cessada em 49, né, um armistício, né, entre o Israel e os outros países sobre a mediação da ONU, correto? Então, a Primeira Guerra Árabe foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias. Não sei se ficou claro isso, hein? Não fala nada disso o texto, né? A partir do texto não dá para falar isso não. A segunda metade dos anos 60, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória. O terceiro conflito ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal rápida foi a vitória. Bom, então deve ser, né? A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Não é do Yom Kippur, Dia do Perdão, né? Foi quando os judeus comemoravam, forças egípcias, né, atacaram de surpresa. Ocorreu no momento em que, em 47 é que foi criado o Estado de Israel. Então a letra C está errada. A ação dos governos de Washington e Moscou foi decisiva para cessar fogo, que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. O rigor de aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito árabe-israelense. O texto não falou isso não, né? Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal qual estabelecida pela Resolução de 47, aprovada pela ONU. Então aqui, ó. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. Então o texto informa que já ampliou, né, a área determinada em 47. Então, por exclusão, pela leitura e interpretação do texto, né, é a letra B. Se a gente for falar dessas guerras, tem muita coisa para ser falada dessas guerras, né, e elas, assim, de certo ponto, são recentes,
né? Diga-se de passagem, um cessar-fogo final ainda não foi determinado, que hoje ainda fica numa iminência de acontecer uma guerra como essas 4 de acontecer a qualquer momento, né? Principalmente nesse momento que nós estamos aqui em agosto de 2012, que está um problema lá na Síria, né? Que é um dos países vizinhos que sempre entrou em conflito. Então é um problema difícil de ser solucionado, né? Vamos para a questão